Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Professor Raimundo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de noções de lógica. Vamos continuar estudando proposições compostas. No vídeo passado a gente estudou os conectivos e ou. Eu vou deixar passando aqui no card para você dar uma olhada se você não assistiu ainda. E hoje nós vamos estudar os condicionais. O se então e o se somente se, tá bom? A gente vai ver como utilizar cada um deles, alguns exemplos e no final ainda tem um exercício para ajudar vocês a fixar o conteúdo. Então, o primeiro condicional que a gente vai utilizar é expressado por esse símbolo, essa setinha como se fosse uma flecha, tá? O nome dela é se então. Quando a gente utilizar ela entre duas proposições, como nessa forma aqui, nós podemos ler como se P, então que. Ou ainda, nós podemos ler como que é uma condição necessária para que, tá bom? Dessas duas formas. A mais usual é essa primeira, que é mais curta. Se P, então que, beleza? Para a gente entender melhor, aqui eu vou apresentar para vocês como funciona a tabela verdade desse condicional, tá bom? Como a gente vai utilizar entre duas proposições, eu coloquei aqui uma coluna para a proposição P e outra para a proposição Q. Aí a gente vai analisar as opções, pode acontecer das duas serem verdadeiras, ou só da Q ser falsa, ou só da P ser falsa, ou das duas serem falsas, tá bom? Na minha opinião, esse daqui, de todos os símbolos utilizados para criar funções compostas, é o mais difícil de você decorar, tá? Mas o fato é o seguinte, só vai ser falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, que é o que acontece aqui na segunda linha, tá bom? Só vai ser falso se isso acontecer nessa ordem. O primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso, ok? Para todos os outros casos, essa composição aqui, né, de proposição vai ter valor lógico como verdadeiro, ok? Ah, professor, e como é que, senhor, tem algum jeito aí para me ajudar a fixar isso aí? Alguma estratégia? Bom, eu vou explicar para vocês como é que eu imagino aqui para eu não esquecer, tá bom? O que você tem que saber é que o se então, ele funciona da seguinte forma. É como se o P fosse uma hipótese ou uma teoria que você tem, enquanto que a proposição Q, aqui, seria uma consequência dessa hipótese ou dessa teoria, tá? Então, depende bastante dessa teoria. Se for uma teoria boa, muito provável que daqui saia algo bom, mas não é garantia também, tá bom? Dito isso, para tentar criar uma relação aqui, você pode imaginar que o P é uma pessoa, ok? E quando essa pessoa ela tiver o V na linha, é porque ela é uma pessoa sincera. E se ela tiver um F na linha, é porque ela é uma pessoa falsa, tá bom? Com V, o P é um cara sincero, uma pessoa sincera. Com F, é uma pessoa falsa, tá bom? Beleza. Então, uma pessoa sincera pode falar a verdade? Claro que pode. Uma pessoa sincera, inclusive, só fala verdade. Então, tá ok, tá bom? Tá batendo. Uma pessoa sincera só fala verdade, verdadeiro, ok? Agora, uma pessoa sincera pode falar uma falsidade, ou seja, uma mentira? Não, né? Uma pessoa sincera não pode falar uma mentira. Então, isso aqui é falso. Uma pessoa sincera não pode falar uma mentira. Agora, uma pessoa falsa pode falar uma verdade? Pode, né? Porque uma pessoa, mesmo ela sendo falsa, não tem condições dela sempre viver mentindo. De vez em quando ela precisa falar uma verdade, tá bom? Aqui é a diferença. Uma pessoa falsa pode falar uma verdade, tá bom? De vez em quando, uma pessoa falsa pode falar uma verdade. Então, isso aqui também é verdadeiro. E o último caso é uma pessoa falsa pode falar uma mentira? Claro, esse aí é o comum dela, né? Ela provavelmente vai falar uma mentira, então isso é verdadeiro. Aí, às vezes, ela pode falar uma verdade também, tá bom? Mas o normal é que ela sempre esteja
mentindo. Já uma pessoa, se ela for sincera, ela nunca vai mentir, sempre vai falar só a verdade, tá bom? Então isso aqui é falso, uma pessoa sincera não vai mentir. Espero que isso ajude vocês a criar um vínculo aqui para relembrar toda vez que for possível essa tabela, tá? Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui, ó, a proposição P é 2 vezes 5 igual a 10 e a proposição Q é 3 é divisor de 10. E aí a gente tem que construir aqui a próxima, né? Juntando as duas ficaria, se 2 vezes 5 é igual a 10, então 3 é divisor de 10. Aí a gente tem que classificar como verdadeiro ou falso isso. E aí, para fazer isso, a gente vai ter que fazer das proposições simples primeiro, saber o valor lógico delas para poder classificar o se P então Q, tá bom? Beleza, vamos para a proposição P. 2 vezes 5 é igual a 10? Verdadeiro. 3 é divisor de 10? É falso, porque o resto é 1. Ok? A professora, não sei o que é esse símbolo. No vídeo anterior eu explico, tá? Então você pode voltar lá para assistir. Beleza, então o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Vamos ver na nossa tabela o que é isso. Olha aqui justamente a segunda linha. O primeiro verdadeiro, o segundo falso, então é falso. Beleza? Então essa proposição toda aqui é falsa. Vamos para o segundo exemplo. P, 5 é menor que 2 e Q é 2, pertence ao conjunto dos números inteiros. Se eu aplicar aqui o condicional, vai ficar se 5 é menor que 2, então 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Para a gente descobrir, conseguir avaliar se essa proposição se P então que é verdadeiro ou falso, a gente tem que avaliar as proposições simples, tá bom? Essas duas, e depois utilizar a tabela. Vamos lá. 5 é menor que 2? Não. Falso. 5 é maior que 2. E o 2 pertence ao conjunto dos números inteiros? Sim, verdadeiro. 2 pertence ao conjunto dos números inteiros. Então, a primeira aqui é falsa e a segunda é verdadeira. Se a gente olhar na nossa tabela, aqui na terceira linha, a gente tem o caso do primeiro ser falso, o segundo ser verdadeiro e logo se P então Q também vai ser verdadeiro, né? Uma observação aqui, né? Você já deve ter percebido que se a primeira for falsa, o condicional sempre vai ser verdadeiro, tá? Uma observação. Pronto, vamos continuar lá. Então a gente acabou de ver que se a primeira for falsa, a segunda for verdadeiro, a minha proposição toda vai ser verdadeira. Lembra? Eu acabei de falar que se a primeira for falsa, o condicional vai ser verdadeiro. Pronto, vamos para o segundo condicional agora. Então, o segundo condicional ele é expresso por esse símbolo, agora é como se fosse uma seta apontando para os dois lados, e o nome dele é se e somente se. Quando aplicado entre duas proposições, nós vamos poder ler ele como P, se somente se Q, ou ainda a gente pode usar uma expressão um pouco maior aqui e menos usual, que é P é condição necessária e suficiente para Q, tá bom? Mas, como eu já falei, a mais usual é P se somente se Q, tá bom? Vamos ver como fica a tabela verdade do se somente se, tá? A gente vai aproveitar aqui o mesmo espaço que a gente já estava utilizando. Eu vou apagar aqui e já volto. Pronto, aí eu vou colocar o símbolo aqui do se somente se. E ao contrário do se então que eu falei que era uma das tabelas mais difíceis de lembrar, a do se somente se eu acredito que é uma das mais fáceis. E a coluna do condicional vai ser verdadeira quando os valores lógicos das proposições simples, no caso aqui P e Q, forem iguais. Ou seja, se os dois valores na primeira linha são verdadeiros, aqui vai ser verdadeiro. Se os dois forem falsos, aqui também vai ser verdadeiro, já que as duas são falsas, tá bom? Nos casos onde uma é verdadeira, a outra é falsa, e o contrário, isso aqui, o se somente se, vai ser
falso, tá bom? Só quando for iguais os valores vai ser verdadeiro, beleza? Eu acho que essa é mais fácil de lembrar. Vamos ver dois exemplos aqui dessa tabela. Aqui o primeiro exemplo, a proposição P é 2 é divisor de 12 e a proposição Q é 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Tá? Se eu usar o se somente se entre essas proposições, ficaria 2 é divisor de 12, se somente se 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7. Então, como no outro condicional, a melhor forma de fazer é você avaliar os valores lógicos das proposições simples, da P e da Q, e utilizar eles para classificar o valor da proposição composta que a gente acabou de criar, do P se somente se Q. Vamos lá. 2 é divisor de 12? Verdadeiro. Agora, 2 vezes 7 é divisor de 12 vezes 7? Aí pode ser que fique um pouco difícil para você ver, mas se você simplificar esse 7 com esse 7, você vai ver que vai ficar 2 é divisor de 12, que é a mesma lá de cima, que é verdadeiro, então aqui também vai ser verdadeiro, beleza? Então, o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro. A gente acabou de ver que quando a gente usa o condicional se somente se o valor lógico das duas for verdadeiro, então dela também vai ser verdadeiro. Beleza, vamos para o segundo exemplo. A proposição P diz 3 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 4. Ou, 3 meios é igual a 6 quartos. Enquanto que na Q diz 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Se a gente utilizar o se somente se, nas duas proposições ficaria 3 sobre 2 é igual a 6 sobre 4. Se somente se 3 vezes 4 é diferente de 6 vezes 2. Aí, de novo, vamos avaliar uma por uma. Na proposição P, se eu simplificar em cima e embaixo por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. E aí fica mais fácil de eu verificar que realmente as frações são iguais. Então, P é verdadeiro. Agora, vamos verificar aqui. 3 vezes 4, 12. E 6 vezes 2, 12. 12 é diferente de 12? Não, é igual, Então, essa aqui é falsa. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa. E aí eu lembro que no se somente se só é verdadeiro se os dois valores lógicos forem iguais. Nesse caso deu diferente, a primeira é verdadeira e a segunda falsa, então o valor lógico da proposição P se somente se que é falso, beleza? Para fixar ainda mais o conhecimento, eu também trouxe aqui alguns exercícios. Basicamente, o exercício é classificar em VOF as 4 proposições que eu trouxe aqui, tá bom? Agora é o momento de você dar um pause no vídeo e tentar fazer só você a resolução desse exercício. Depois você volta e verifica se você acertou, beleza? Pronto, vamos continuar fazendo como a gente estava. Encontre o valor lógico das proposições simples e depois ver qual é o valor lógico da proposição composta. 2 menos 1 é igual a 1? Verdadeiro. 5 mais 7, 12. 3 vezes 4, 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Aí aqui é o se então. Aí lembra, o se então só vai ser falso se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso. Não é o caso aqui, então essa é verdadeira. Beleza. Vamos para a letra B. 2 ao quadrado é igual a 4? Sim, verdadeiro. Menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4? Sim, também verdadeiro. Aqui o condicional que eu tenho é o se somente se. Só vai ser verdadeiro se os valores lógicos forem iguais. No caso, as duas são verdadeiras, então aqui vai ser verdadeiro. Letra C. Aqui, cuidado, não começa fazendo a soma, tá? A prioridade de operação aqui é da multiplicação. Então, fica 7 vezes 1, 7. 7 mais 5, 12. Ou seja, 12 não é igual a 10. Então, essa proposição primeira aqui é falsa. A segunda proposição é 3 vezes 3 igual a 19. 3 vezes 3 é igual a 9, Então, essa também vai ser falsa. E aí, lembra, o nosso condicional aqui é o se então.
E aqui já deu falsa, né? Nem precisava olhar mais a segunda. Se a primeira for falsa, eu já sei então que essa proposição composta tem que ser verdadeira. Vamos fazer a última aqui. A letra D. O MDC, ou seja, o maior divisor comum entre 3 e 6 é igual a 1? Não, né? O maior divisor comum de 3 e 6 é o 3. O 3 divide o 3 e o 3 também divide o 6, tá bom? Então, essa primeira proposição aqui é falsa. A segunda proposição, 4 é um número primo? Não também. 4 não é um número primo, tá? O único número primo par é o 2. E o 4 é um número par e não é o número 2, tá bom? Logo, essa proposição também é falsa. E lembrando, o nosso condicional aqui é o se somente se, que diz que se os valores lógicos forem iguais, então ela vai ser verdadeira, mesmo que as duas sejam falsas, tá? Atenção nisso. Beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido aqui os exemplos e o vídeo, tenham gostado de tudo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço, professor Raimundo. Até a próxima. Falou!